academia, seja muito bem-vindo ao Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e hoje eu tô aqui com o meu sócio... Paulo Soares, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E a gente trouxe uma convidada aqui, que essa convidada, eu sou fã. Eu pago pau mesmo, porque ela é uma mulher empoderada. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas ela é assim, diva do turismo. Eu acho que ela é a diva do turismo brasileiro. Eu vou dar um spoiler. É uma pessoa que a gente pode se inspirar muito, né? Total. Eu vou dar um spoiler aqui do que é esta mulher. Ela é agente de viagem, ou seja, gente como a gente. Empresária, empreendedora, palestrante, influenciadora e mentora de viajantes e profissionais. Ela é CEO do grupo Mundo 4E. Ah, você já deve estar sabendo de quem eu tô falando, né? E que respira viagens desde a adolescência, quando começou a trabalhar acompanhando a mãe na loja de passagens da Varig. Aí a gente acaba entregando um pouquinho a idade aí. Varig, né? Que é uma GSA da família. Era uma GSA da família lá no interior de Minas Gerais. Ou seja, ela é mineirinha, gente. Ela é super ativa na internet também, por isso que eu falo que ela é a diva do turismo, a diva da internet desde 2004. Ela se consagrou aí nas redes sociais como uma grande influenciadora do seu próprio negócio e ela vai dar dicas aqui pra gente. Conquistamos aí resultados expressivos, né? E sendo considerado o maior case de sucesso do trade turístico por inúmeros especialistas do marketing digital. Eu tô falando de Diana Carvalho, minha amiga. Diana, muito obrigada. Tô tão feliz. É uma honra ter você com a gente é uma aqui, honra. A honra é toda aqui. minha, o prazer é todo meu. Você sabe que eu sou fã do casal, né? Primeiro da Joyce, que foi a primeira pessoa que eu conheci. Antes dessa época. É verdade. Né? Desde menininha na Disney. Cruzando lá na Disney com as nossas bandeirinhas. Não é de hoje, né? Mas enfim, tô você sabe muito que feliz a recíproca é verdadeira. Nossa, e ela demais. é a diva do turismo. E eu tô com tanta coisa pra falar com a Diana, porque a Diana é minha amiga, a gente se fala pelas redes sociais, a gente se fala no WhatsApp, mas agora eu quero, como ela é minha mentora também de agentes de viagem, e o Magic Makers é um programa de agentes de viagem, eu quero sugar essa mulher aqui hoje, gente. Vocês não fiquem até o final, porque vai valer a pena cada minuto desse episódio. Não, é muito legal, porque assim, ter você com a gente só vem a elevar o nível, né? Acho que do turismo, não só para os agentes de viagem, mas também para os passageiros. Eu acho que assim, você tem um olhar futurístico, acho que, do turismo. Então isso, pra gente também é um brilho nos olhos de ter uma pessoa a quem seguir como você. Ai, gente, muito obrigada. Nossa, tô me sentindo, tô me achando. E aí a gente tá falando dessa visão de futuro, né, Diana? Sim. Você já vinha fazendo um trabalho de futuro antes da pandemia, através das redes sociais. Sim. Você se reinventou muito antes da pandemia. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa sua transição de Diana, agente de viagem tradicional, como é que você começou com isso, e esse despertar que teve, que foi muito antes de todo mundo. Sim. Bom, isso aconteceu no inicinho de 2017, no Carnaval. E foi engraçado, eu estava até comentando com o Paulo lá fora antes de entrar. Foi numa época, no final de 2016, em que eu desisti do turismo. Mesmo sendo tão conectada, tão digital, né? Minha conta do Instagram é desde 2013. Uhum. Eu era orkuteira, já dava dicas nas comunidades do Orkut, blog. Sempre fui Facebook. muito ali, né? Muito, muito conectada, muito ali presente. Mas eu não sabia como ganhar dinheiro de verdade com isso. Você eu não tinha uma essa agência noção. de viagem tradicional, como muitas outras. Sim, como qualquer agência, das muitas que funcionam, né? Que estão aí em funcionamento até hoje. E por quanto tempo isso? Quando que gerou essa, vamos dizer assim, esse dissabor que você queria sair do turismo? Por quanto tempo você estava atuando? Olha, eu vou te dizer que eu acho que a partir de 2012, mais ou menos,
começou a ficar bem difícil. Porque com a entrada da internet, Sim. o As aumento... OTAs, né? Justamente. O aumento da velocidade do Wi-Fi, negócios começaram a ser feitos online. Porque antes não dava, né? Sim, A internet inspirava, mostrava, mas assim, ali para você passar número do cartão, fechar negócios, Era ainda enfim... um pouco mais complexo, né? Justamente, precisava da internet ganhar uma velocidade aí e entrarem as OTAs, né? Submarino, Booking, Decolar. Então, eu lembro que 2012, 2013, eu também não lidava muito bem com os blogueiros de viagem da época, porque eles tinham sempre muito aquela pegada de influenciar as pessoas a viajarem sozinhas, por conta própria, comprarem direto. Ranço, é isso? Ranço total. Hoje, de jeito nenhum. Mas naquela época, eu não sabia, eu não conseguia lidar. Eu não sabia como lidar com isso. Tudo isso era muito difícil. Desvirtuando os meus clientes. Mais ou menos por aí, né? Tem uns casos, eu até brinco, às vezes, em palestra, né? Certos blogueiros, especialistas em viagens muito famosos, meu sonho naquela época era chegar com uma metralhadora, sabe? Fuzilar, porque era realmente bem complicado para minha mente. Que naquela época. Na verdade, você estava pensando como qualquer outro agente de viagem na época. Como muitos pensam hoje. Que ainda pensam, né? Muitos. Pelo que a gente vê nos grupos aí de mentores do turismo, né? O trade em peso ainda tá nessa época, ainda tem. E eu entendo porque eu já fui essa pessoa, né? Então, esses dissabores, eles começaram ali em 2012, 2013, foi só piorando. E aí, em 2015 e 2016 foi o ápice. Realmente foi bastante complicado. Eu não sabia como lidar com isso. Então, mesmo sendo uma pessoa criativa, conectada, desinibida. Totalmente. Você estava disposta a fechar, então, e sair do turismo? Eu tomei a decisão de fechar. Eu fechei a minha agência filial de Poços de Caldas, né? Na época não era Mundo 4E, era só 4 estações, porque o 4E vem de 4 estações, né? Eu tive que mudar depois por conta de registro de marca, porque existe uma outra 4 estações que registrou primeiro. Tá. Então, já fica aí a dica, né? Registra a sua marca para não perder o seu nome. Extremamente importante. Então, ali no final de 2016... eu tomei a decisão de fechar. Fechei a agência de Poços de Caldas e estava me organizando para fechar de Andradas também. Você já estava indo para esse caminho. Ali eu já tinha 26 anos de profissão, né? Eu comecei em 90, na GSA da Varig, junto com a mamãe, quer dizer, até 2016, são 26 anos. Muito desgostosa de tudo e não sabia como utilizar tudo isso em meu favor. Eu sabia que existia, eu transitava ali, mas eu não sabia ganhar dinheiro com isso. Sua agência... Desculpa, Paulo, só queria tirar... A sua agência era uma agência tradicional. Sim. Operadoras, intermediando os pacotes, as hotéis, aéreo... Vendia multidestino também, multidestinos. Né? Eu sempre fui muito... muito empreendedora, né? Então, assim, desde muito novinha, né? Já dei aula de inglês, falava inglês fluente. Então, tinha lá meus grupos para Disney também. Verdade, e a gente se encontrava. Cheguei durante algum tempo até a fazer uma operação própria, direto com DMCs em Orlando. Uma coisa que eu não faria jamais hoje. Eu acho que naquela época eu era muito nova, muito irresponsável. Depois a gente pode até falar disso, mas hoje eu não faria. Enfim, só que nesse contexto de ser uma agência de viagens absolutamente normal, tradicional, eu não conseguia lidar com esse momento, com essa concorrência da internet, com essa questão do digital, dos blogueiros, mesmo sendo tão criativa. Eu não sabia o que fazer. E qual foi o gatilho para uma virada de chave, de mentalidade, para você mudar esse mindset e vir para uma nova abordagem? Aconteceu um negócio muito engraçado comigo, muito curioso. Foi um lance de sorte. Foi totalmente sorte. Acho que se não tivesse acontecido isso, talvez eu não tivesse no turismo mais desde 2016. Já naquela época, por conta do digital, eu acompanhava uma pessoa na internet, gostava muito, achava muito competente e
passei a ser paciente dessa pessoa, né? Uma nutricionista. Essa nutricionista, de grande expressão nessa época, ela me deu visibilidade num post de Instagram. Isso foi em 2016? 17. Dia 23 de fevereiro. Você lembra até o dia. Quinta-feira, eu acho que é 23 de fevereiro. Antevéspera do carnaval. Né? A sexta-feira de carnaval. Aí na quinta, eu tinha ido no consultório, né? Tinha tido um retorno na terça-feira. E ela tinha comentado que ela ia passar férias uns dias em Ushuaia, e ela tinha brigado com o namorado e tal, não sabia o que fazer. Aí eu fiz um roteiro personalizado, bem caprichado, e dei de presente pra ela. Presente pra sua nutricionista. Presente pra nutricionista, mas sem a menor... Intenção. Não, imagina, nunca imaginei que... Enfim, que fosse Mas ela já nada. era uma pessoa influente nas redes sociais, bombada. Muito. Tanto que você vai entender. Um simples post do Instagram dela fez com que os 3.500 seguidores, mais ou menos, que eu tinha no meu perfil do Instagram, em 24 horas, menos, talvez 12 horas, assim, de quinta para sexta-feira de manhã, eu fui para mais de 7.000 seguidores, mais do que dobrou. Meu Deus. Você tomou um susto. Assustei. O que tá acontecendo? O que foi aquilo? Só que seguidor, a princípio, não paga conta, não resolve nada. E o poder de influência dela é tão grande, e aí, nos dias subsequentes a esse post, ela estava em Ushuaia. E aí ela mostrava, ela fazia cada passeio, ela ia em cada restaurante. Foi que a você indicou. Foi a Di que fez, a Di, minha paciente, maravilha. Ela é uma pessoa extremamente generosa. E daí, o poder que essa mulher tem, meu Deus, a cada dia, a partir do dia, da sexta-feira, da outra semana, durante aí uns 3 meses... mais ou menos de 60 a 80 pessoas novas chegavam no meu direct no Instagram. Depois de todos os dias. Então não foi só curtida, gerou negócio mesmo, né? O quê? Gente, assim, gerou muito negócio, mas gerou negócio de um jeito que sempre foi o meu sonho. Mas eu não sabia como fazer, e nessa época eu também não fazia, né? Eu tinha um mentor de turismo na época, né? Um amigo querido, eu falei para ele, o que eu faço? É humanamente impossível fazer cotações para 60, 80 pessoas por dia. Mesmo tendo equipe, eu tinha ali 5, 6 pessoas trabalhando comigo, mas não tem como. Assim, não tem como. Daí ele virou para mim, cobra. Como assim? Cobra para fazer esses orçamentos, cobra. Eu falei, mas o que eu vou oferecer? O que eu vou dar em troca? Aquele qual vai ser a contrapartida? Né? Que as americanas cobrar consultoria, né? Eu lá sabia o que era consultoria, na época, né? Cobra. Mas que consultoria? Diana, cobra. É peneira. Pagou, você atende. Não pagou, tchau. Não tem como. É isso aí. E as pessoas começaram a pagar. E não era baratinho, não. Olha isso. Era R$ 1.200 para uma viagem nacional, isso em 2017. E R$ 1.800 para uma viagem internacional. Isso só para você montar esse orçamento para a pessoa. Para começar a conversar. Ela comprando ou não comprando. E não descontava depois se a pessoa fechasse. Isso te deu um estalo, né, Diana? Isso me deu um certo conforto, né? Porque aí, assim, gente... Brincando, mas eu fiquei rica de um mês para o outro. Você podia escolher, né? Eu podia escolher. Não... Isso era o quê? Finalzinho de fevereiro, né? Aí passou março. Quando entrou abril, eu tava rica já. Imagina, porque continuava vindo. As pessoas pagavam e fechavam. Aí, isso foi só o início. A partir daí, eu falei, calma, peraí. Tem alguma coisa aí que eu preciso entender, porque tá, tudo bem, isso não vai ficar assim pro resto da vida, esse monte de gente chegando assim do nada. Você conhecia alguém que fazia isso no seu mercado? Não. Conhecia. Não dessa forma. Eu acompanhava uma agência que eu não vou lembrar o nome agora, caramba. Hoje em dia o HD já não cabe mais nada. Mas eu acompanhava uma agência de luxo, grande. E eu lembro que eu mandei um e-mail para essa agência pedindo um orçamento de uma viagem para o Peru. E aí eu recebi um e-mail apresentando e tal, uma coisa super profissional. Para a gente dar início, tinha uma cobrança de um sinal de $200 por pessoa
para iniciar o atendimento. Sendo que, em caso de fechar a viagem, esses valores seriam revertidos e tal. Eu lembro disso e eu achava isso o máximo. Eu falava assim, meu sonho é trabalhar dessa forma. Porque essa crise que gerou aí de 2012, mais ou menos, até 2016, eu não tinha... Era uma crise, inclusive, de identidade profissional. Eu não sabia para que eu servia. Eu pensava assim, se eu estivesse no lugar do meu passageiro, eu não ia me contratar tendo uma opção da internet mais barata e eu podendo resolver ali à mão. Sim. Né? Então, isso gerou uma crise de identidade muito grande, que hoje em dia não existe. Então, isso era muito difícil. E a partir daí gerou uma mudança na apresentação para esse cliente, na forma que você lidava com ele. Você conseguiu agregar mais valor para esse cara que estava pagando mais? Sim, mas isso foi um processo que ele acontece até hoje. De melhoria contínua. Contínua, constante, né? Então, começou lá em 2017, foi indo, 2018, 2019, veio pandemia, né? Na pandemia eu já estava totalmente estruturada, né, com a cabeça, assim, como eu separava muito bem os projetos de viagem, as consultorias, os roteiros personalizados, né, produtos que eu vendia para os meus clientes sem ser única e exclusivamente a viagem. Então, na época da pandemia foi muito legal nesse aspecto, porque eu continuei vendendo esses produtos dentro da agência. Vocês lembram que muito restaurante fazia coisa de um voucher? Você compra um voucher para você usar depois, né? Então, muito cliente meu comprava consultoria, começava o planejamento. Olha, eu vou pirar aqui, não posso viajar agora, mas vamos começar, porque aí quando tudo isso acabar, eu compro a viagem. Eu compro a viagem, mas eu já tinha comprado a consultoria antes. E aí, ali já tinha um projeto, já tinha um roteiro, já era tangível. Claro. Começou a rolar a partir daí. E aí, daí para virarem os infoprodutos, né, cursos de planejamento de viagem, que no início não foi para o trade isso. Não foi para o trade, era para o viajante. Final, Exatamente. Eu acabei atraindo, né? Eu não tinha experiência nisso, né? Hoje a gente sabe o que fazer. Não, imagina, tudo era mato. Então eu acabei atraindo para o meu perfil um público indesejado, de viajantes independentes. Só que o que aconteceu? Eu estava ali sem saber, fazendo direitinho o dever de casa. Ajudando, gerando valor, produzindo conteúdo. Mas por que eu estava fazendo isso? Não sei. Se a Lara tá fazendo... Alguém falou que tinha que fazer. Eu via os meus amigos fazendo. Se o Bruno Perini fazia isso, a Malu, a Cícera, e estão fazendo, eu vou fazer isso também, porque é por aí, né? E isso acabava gerando... Eu pensava assim, eu ajudando essas pessoas, dando essas informações, eu vou ser vista como uma autoridade que entende do assunto. E isso vai acabar trazendo clientes para minha agência. E trouxe uma galera gigantesca com um sentimento de gratidão muito grande. Pelo amor de Deus, vende alguma coisa que eu quero comprar de você. Um seguro viagem que seja, alguma coisa, faz um curso que é perfeito. Porque eu gosto de planejar minhas próprias viagens, mas eu quero aprender com você, porque você então foi aí que começou essa coisa de curso, de infoproduto. Sim. Porque você teve uma demanda, então não foi uma coisa que... eu quero fazer um curso, não. Sim, eu tive a demanda, começou um pouquinho antes da pandemia, né? Em fevereiro de 2020, a gente se reuniu, um grupo de agentes de viagem, junto com esse meu mentor, um mês antes da pandemia estourar, para estruturar o que seria o lançamento da primeira turma do meu curso só em outubro. A gente estava em fevereiro, se organizando. E aí, quando estourou a pandemia, né? E a gente teve que se organizar, ver o que vai fazer, enfim, porque é um momento de crise muito grande, né? A gente tem que estabelecer aí um plano de contingência, ver quais são as nossas possibilidades, por onde a gente vai, o que a gente pode fazer, vende roteiro, vende voucher, tudo que... E se a gente lançasse o curso com essa narrativa? Já que você está em casa preso, surtando, pirando, faz alguma coisa com o seu tempo. Você mudou o foco do Totalmente. Produto. Não o foco do produto, mas a narrativa. Eu consegui usar ali a criatividade
de aproveitar. Tá todo mundo em casa. E aí eu pensei, um dos pilares da indústria do turismo é o conhecimento, é o planejamento. Não é só a venda de viagens. Não é só o produto em si, né? o hotel, o ticket, o carro, né? É a consultoria, né? Justamente. Então, e como eu já tinha essas pessoas muito interessadas, querendo, pedindo, a demanda era muito grande, eu falei assim, gente, vamos fazer isso agora, porque, inclusive, isso pode ser importante para ajudar a manter a empresa, a pagar salários, né? Porque você tinha uma estrutura, né? Eu estava bem estruturada, eu tinha dinheiro para me manter ali uns 6 meses, sem vender nada, quando surgiu a pandemia. Certo. Mas e se durasse mais? Né? Então, aquilo seria importante para mim. E foi o que eu pensei. E aí, aí foi tudo aquela loucura, né? Vamos estruturar esse negócio em 10 dias. Em 10 dias A gente subiu. não tinha aula gravada, só as primeiras, foi aquela loucura. Tanto que a primeira turma foi uma zona, tinha aula, entrava atrasado, aluno reclamava, tá demorando muito. Nossa, foi assim, um verdadeiro caos. O aluno não era do trade. Então, eu fui ver depois, analisar, né? 45% das pessoas, dos alunos eram. A turma fechou, a primeira turma, sem tráfego, sem nada, ali no Gogó, nos stories. Quase 700 alunos, Uau. a primeira turma. Que tinha demanda reprimida, né? Então, assim, né? E aí, quando eu fui ver depois, 45% eram agentes de viagem. E eu não tinha ideia disso. Então, ele não foi feito para profissionais. Eu não falei que servia. O objetivo não era esse. Né? Qual que era? Era o curso para você montar o seu próprio roteiro? O nome do curso era uma universidade, Tia Joyce. Era o PMV, Planejando Minhas Viagens. Hoje, isso acabou virando um método, porque não tem condição de você ter um curso gigante dessa forma. Então, tanto que os cursos que eu tenho hoje são fragmentados, são até mais profundos, mas assim, nasceram a partir do conteúdo principal geral do PMV, porque ele era completo. Sim. Mas a parte do planejamento, da criação, dos roteiros, zero empreendedorismo, nada de venda, né? É uma coisa pro viajante independente. E o tanto que eu tinha essa preocupação, porque eu pensava assim, vão me acusar de estar cuspindo no prato que eu comi. Ou seja, eu xingava o blogueiro do passado e agora eu tô nesse papel. Exatamente. Eu sou um influencer no mercado. Não usava esse nome ainda, mas eu tô aqui ensinando as pessoas. Mas aí, eu tinha... Nossa, esse drama, olha... Ele durou muito tempo e, assim, eu apanhei muito do trade. Teve uma crise existencial aí também. Teve uma crise existencial e existe uma crise até hoje. Tem muita gente de viagem que não gosta de mim, que desaprova o meu trabalho, profissionais grandes, de peso, que vão em podcasts e ficam me espetando, porque tem a gente que faz isso. Até que uma grande amiga minha me deu um insight que aí essa culpa sumiu. Ela falou assim, você imagina o Claude Troagro, o chefe de cozinha. Ele tem restaurantes, né? Ele é um especialista em gastronomia, ele tem os restaurantes dele. Ele não pode ensinar as pessoas a cozinhar, ele não pode ter cursos de gastronomia, porque as pessoas... Tem hora que elas vão num restaurante, né? Sim. Num restaurante estrelado, num bandejão. Tem hora que elas vão cozinhar em casa e tá tudo bem. E com você é a mesma coisa. E eu, conversando com a minha audiência, eu entendi isso também. Eu percebi uma analogia isso. perfeita. Não é? Muito bom isso. E daí eu falei, é claro. Por que não, né? Por que não? E hoje eu vejo assim, sabe? De uma forma natural. E isso fez com que a própria profissão do agente de viagens se valorizasse muito. Porque nessa primeira turma, eu tinha alunos, viajantes, que falavam, meu Deus do céu, é tudo isso, é legal, é bom saber, mas eu não quero isso não, eu quero continuar sendo seu cliente. Dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho, eu não quero. Olha, só você despertou isso nas pessoas. De uma certa forma, você valorizou ainda mais o trabalho do agente de viagem. Com certeza. E é o que eu faço como hoje. Que é assim, ó. E é o que eu faço hoje. E mostrando o caminho do que dá certo, né? E é o que eu faço hoje, o tempo todo. Eu converso isso com profissionais, com seguidores, com clientes, quando eles falam algumas, olha, peraí. Se o que a gente tem para comparar é a internet, né? Então, tudo o que a internet não te entrega pode e deve ser cobrado.
ou, no mínimo, valorizado como uma grande vantagem competitiva em seu favor. Porque se a base ali não é a internet, eu vi no Booking tanto, e o seu tá tanto, né? Mas e o que não é entregue? Aí é que tá a diferença. Por isso que eu acho que fica tão transparente e é mais fácil para o cliente entender o que ele tá pagando. Não, mas você não tá pagando 2 vezes, ou você não tá pagando mais caro. Agora você tá pagando por isso aqui. Eu tô te entregando uma outra coisa. Depois que você tiver isso aqui prontinho, você decide se você vai comprar aqui comigo e vai ter uma coisa melhor ainda, que é o suporte 24/7. Sim. E ser ali mimado o tempo todo, né? Ou se você vai pegar isso aqui e vai comprar isso do jeito que você quiser, na internet, online. Então fica uma coisa clara. Ele sabe o que ele está comprando, ele sabe o que ele está pagando, tangibiliza a entrega do serviço, da agência, da consultoria, seja lá como você, do seu roteiro personalizado, né? Seja lá como você chama. Então, hoje a Mundo 4E, ela continua sendo uma agência de viagens, Sim. fazendo essas consultorias, os roteiros personalizados. Exatamente. E também vendendo produtos de viagem ou não mais? Também vendo para aqueles que querem. Sim. É engraçado o processo, né? Durante um tempo, eu fiquei muito desgostosa de vender produtos de viagem. Porque eu tinha parceiros comerciais muito ruins e não sabia. Então, quando tinha algum problema na viagem, né? A primeira coisa que o parceiro comercial muito amigo fazia era jogar a culpa na agência. Eu digo que a pandemia, ela separou o joio do trigo, né? Nessa parte de trade, porque foi onde a gente viu quem tava do nosso lado e quem não tava, né? Porque não adianta só vender, né? Você tem que fazer o pós, né? Você tem o Customer Success, né? Que hoje é muito falado, Exatamente. né? E aí você vê que se realmente o cara é seu parceiro, né? Exatamente. E eu tinha essas questões, e aí eu falava, eu não quero ser responsável por um serviço que eu não tô entregando. Sabe? Eu tava muito desgostosa disso. Tá. Corta aí para algum tempo depois, eu comecei a vender roteiros personalizados e consultorias de valor expressivo, R$4.000, R$5.000 para viagens de luxo. E aí eu vi que um cliente muitas vezes estava gastando 150, R$200.000 na agência, e eu ficava com R$4.000, R$5.000 da consultoria, do roteiro, e eu falava, mas peraí, eu tô deixando muito dinheiro na mesa, porque esse cara... Tá comprando em algum lugar, né? E ele confia em mim, e eu via que ele queria comprar comigo. Ele queria canalizar tudo com você. E nisso, eu podia tranquilamente, né, com uma venda, em vez de ganhar só 4, 5 mil, ganhar 15, 20, 22, 25, dependendo do acordo comercial, com um parceiro bom de verdade, né? Que foi o que a gente começou a descobrir. E prestar um serviço completo, né? Então, a partir daí, desse momento, né, dentro desse processo, mais ou menos aí, talvez, logo depois da pandemia, né? Um pouco antes, porque aí a gente tinha alguns destinos que, graças a Deus, estavam abertos, começaram a abrir e começaram a dar certo. Eu comecei a mudar Dubai. isso. Justamente. Eu comecei a perceber que eu estava deixando muito dinheiro na mesa. Então, a gente meio que resgatou o prazer pela intermediação do serviço, por aquela função tradicional do agente de viagens, que era a de intermediar. Só que depois de todo um trabalho feito antes e que era valorizado. E uma curadoria de hotéis, uma curadoria de restaurantes, de passeios, de experiências, de documentação, de quando ir, quando não ir, de tudo. Porque tem gente que realmente chega muito cru, você não acredita. Aquela máxima que o óbvio precisa ser dito sempre. É impressionante isso. Agora, né? eu tenho uma curiosidade pensando de empresária para empresária aqui. Você é uma pessoa muito viajada, você nasceu num berço do turismo aí por conta da sua mãe, já viajou o mundo todo, tem muita experiência em tudo quanto é tipo de viagem. Viagem de navio, viagem mochilão, viagem exóticas, viagens de luxo. Você já fez de um
tudo nessa vida. Viagem de louco, viagem de pobre, viagem de milionário. De tudo. De tudo. Então você tem muito dessa experiência e dessa bagagem. Sim. Então eu entendo que os seus roteiros, eles são realmente muito completos para o seu cliente. Mas como é que você multiplica isso dentro da sua equipe? Porque eu entendo que talvez nem todas as pessoas da sua equipe tenham a mesma experiência que você tem. E você, obviamente, não consegue atender todos os clientes. Como é que você faz essa passagem de bastão e esse acompanhamento? Alguns dos melhores roteiros que eu já fiz na minha vida foram para lugares onde eu nunca estive. É mesmo? Um dos roteiros mais lindos, 2 dos roteiros mais lindos que eu já fiz, né, na época que eu estava ali no front, foram para a China, um lugar que eu não conheço, e para o Havaí, um lugar que eu também não conheço. E como é que você se prepara para fazer um roteiro desse? Então, hoje em dia eu tenho até um curso disso, né, que fala exatamente sobre isso. 34 anos de profissão, desenvolvi toda uma metodologia própria, toda uma técnica para poder elaborar esses roteiros como se eu já tivesse ido nesse lugar muitas vezes. E olha só que interessante, ainda que eu já tivesse ido para determinados lugares muitas vezes, se a última vez que eu fui tivesse ido, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás, tanta coisa muda. Né? Em termos de restaurante, de hotel, um gerente que abre, muda, que fecha, justamente, né? Então, assim, mesmo conhecendo, precisa haver um critério, uma conferência, uma checagem. A gente precisa dar uma atualizada nos atrativos, nas experiências, nos hotéis, em como isso é feito, na reputação de todos esses itens de uma viagem, né? Então, isso realmente precisa ser feito. Então, como que a gente... independentemente... Se eu trabalhasse sozinha, eu teria que continuar fazendo isso. Só que aí é treinamento. Constante, né? Constante, treinamento, suporte, grupos de ajuda no WhatsApp, equipe inteira. Então, tem um grupo do marketing, um grupo dos consultores, o grupo geral, e reuniões ali toda semana, e a gente sempre se fala e dando suporte. E às vezes tem algum probleminha, não, nunca passei por isso, e o que eu faço, como é que a gente se posiciona? O cliente está vindo com essa demanda. E não é pouca informação que envolve, né, tudo isso, né? É impressionante como o turismo em volta tem muita informação, é muito serviço, então o processo de comunicação é extremamente importante. Né? Você sabe que essa era uma dor muito grande que eu tive na Mundo 4E durante muito tempo, porque eu cobrava, o atendimento trabalhava dentro do modelo de consultoria, cobrava e cobro um preço alto, né? Em comparação ao mercado de um modo geral, é um preço alto, e eu tinha clientes que tinham entregas diferentes, com falta de padrão, porque uma entrega de uma consultora mais experiente era de um jeito, a minha era outra, ali tinha um problema muito grande, então como assim... Como é que você equalizou isso? Treinamento. Processos. Processo. Metodologia, processo, tem que ser assim e não para. Hoje, a gente está redesenhando alguns processos hoje. É constante, porque é uma questão ética, né? Eu não posso... Um cliente meu que é atendido por mim ou por qualquer um dos 8 consultores tem que ser atendido dentro do mesmo padrão. E aproveitando esse gancho do padrão, como que você vê o processo da tecnologia dentro do turismo, não só para roteiro, mas no processo mesmo do agente de viagens? Como pode ser a favor isso para o agente? Pra gente melhorar o nosso serviço. Eu acho maravilhoso. Você tem que jogar tudo em seu favor. No nosso caso, por exemplo, a gente ganhou muito em produtividade, em tempo, né? Você tem que ser responsável, você tem que ter um método para fazer isso. Por exemplo, se você vai utilizar aí, a versão 4.5 do ChatGPT para te ajudar dentro de um roteiro, você tem que saber como fazer aquilo, você tem que checar. Pedir, né? Sim. Porque senão fica muito feio, né? Você usa aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas se você usa... cola, praticamente. É péssimo, é péssimo. Mas se você usa em seu favor, né? Se você sabe como usar... E eu ouvi algumas pessoas falando a respeito disso e eu concordo, né? O ChatGPT, por exemplo, é uma ferramenta que ela beneficia mais as pessoas mais velhas. Porque elas têm mais cultura, mais conhecimento, então ela sabe ali meio que discutir, ela tem uma habilidade de transformar aquilo numa comunicação pessoal, né? Então, assim, você usa como se fosse um mentor mesmo. Eu tô com dúvida disso.
Eu uso muito o ChatGPT, muito, pra tudo. E eu discuto. Mas eu não concordo. Você não acha que isso tá Você horroroso? vai lá e critica a própria solução que ele deu. Critico, aí fala, peraí, vou melhorar. Né? Não, ao Porque ponto você dele vai brincar. avançando a inteligência dele mesmo, né? Gente, o 4.5 é uma coisa de louco. Você tem que pagar, não é, né? Não é o gratuito mais. Mas assim, ele brinca. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Ah, você só fala disso? Vamos mudar o tema. Eu vou querer uma parte do seu Ele é salário, praticamente um novo funcionário da Mundo 4E. Mais do que isso, viu? Eu falo que é um mentorzão, sabe? Então, no fim, a gente tinha a internet como uma grande vilã para Mas- Diana Carvalho e ela passa a ser total aliada do seu negócio. Total aliada. Eu não me imagino sem a internet, porque a internet ela te possibilita, quer dizer, no caso da tecnologia, você ganha em tempo, velocidade, produtividade, mas no caso das redes sociais, você ganha expansão, visibilidade, você consegue se comunicar com Gerar uma quantidade. autoridade. Justamente. Então, tudo fica muito mais fácil. A minha grande tristeza como profissional do turismo lá atrás era morar em cidades pequenas, né? A cidade onde eu nasci, depois, né? As duas cidades, né? De uma Tanto certa a que eu forma nasci. te limitava ali, né? Imagina, porque a cidade onde eu nasci, me criei, tudo tem 100 mil habitantes, né? A cidade onde eu moro hoje tem 45 mil habitantes. Dentre esse universo é muito pouca gente. Não dá para você arrebentar a boca do balão, ganhar dinheiro e ficar rico. Não tem como. Não. E a internet, ela permitiu isso. Abriu para o mundo, né? E para todo mundo, é muito democrático. Que legal, né? que legal. E hoje você faz como? Me explica um pouquinho como é que você atua nas redes sociais. Porque a gente tem a Diana, expert em turismo para os passageiros da Mundo 4E. Sim. E você tem a Diana, mentora, professora dos agentes de viagem que se inspiram em você e quer aprender novas Sim. técnicas Essa é uma para curiosidade crescer. minha também. Como é que você faz? separa isso? Bom, eu tentei durante um bom tempo, eu fiz mais ou menos umas 5 tentativas em unificar a comunicação em um mesmo perfil. Porque eu vejo outras pessoas fazendo isso, né? Eu tenho uma amiga que é maravilhosa, tem quase 1 milhão de seguidores, ela é da área do design de interiores, ela fala com profissionais e clientes e curiosos, tudo no mesmo perfil. E várias outras pessoas que eu acompanho, né? Fazem tudo isso no mesmo perfil. Que até facilita, né? Muito! Eu não sei se isso é uma incapacidade minha, se é uma coisa pessoal, pode ser que seja, ou se isso é uma coisa do turismo, inerente ao mercado, mas eu não consegui fazer isso. Eu tenho muitos profissionais, muitos que me acompanham no meu perfil pessoal, mas eu não sei se, de repente, tem um certo ranço, ou aquela coisa, de repente eu exponho ali, muitas vezes, o que ele não faz, ou às vezes as crenças dele, enfim, não funciona, não dá certo. E aí, mas não é possível. Aí eu abria um perfil só para comunicar com profissionais. Ai, mas não conseguia equilibrar. Não conciliava. Não dava certo. Aí eu voltava e tentava de novo. Foram umas 5 tentativas. Depois de 5 tentativas, eu falei, não dá mais. Aí você Tem que centralizou ser- num único canal. Não, Tive que você separar. dividiu. O contrário. Tem a Tive que Diana separar. pessoal, e aí você fala de viagens em geral. É assim, a Diana pessoal, eu consigo falar de tudo. Eu consigo falar com viajantes independentes, com clientes da agência, com pessoas que gostam de mim, com curiosos, enfim. Eu consigo transitar bem ali, funciona bem. O problema é o agente de viagem, é o profissional. Ele não aceita. Ele até tá ali, mas ele não interage, não funciona, ele quer uma coisa exclusiva para ele. E olha que eu tentei. Então, eu tenho um perfil profissional, mas ele não é um perfil profissional, porque os dois são. Sim. Mas ele é um perfil onde eu converso com profissionais. Ok. Direcionado para o agente de viagem. Só para gente de viagem. Ele é aberto, quer dizer, tem alguns curiosos, mas aí normalmente eles saem depois, é só quem é muito fã mesmo. Mas ali o papo é reto. Sim. É só Aí com um profissional. conteúdo direcionado para o Profissional. agente de Totalmente viagem, né? direcionado. E ali eles acompanham, eles se abrem, e aí eu vejo que eles nem vão muito no outro. É um outro que vai, mas assim, a galera fica... Isso deve ter melhorado bastante o processo de comunicação e de engajamento dos dois públicos. Muito. Então,
Exatamente, porque no meu perfil grande, quando eu entrava com assuntos da questão do empreendedorismo, profissionais, o pessoal até tinha uma certa curiosidade, porque o tema viagem é um tema gostosinho, né? Mas assim, às vezes dava uma quedinha, sabe? No dia que eu resolvia falar, as visualizações caíam, o engajamento, não quero ver isso não. Porque eu não entendia, né, aquela comunicação. Então, assim, isso eu tive que fazer, né? São os 2 perfis que eu tenho a senha e que eu produzo o conteúdo, que eu me comunico. Ele te dá mais trabalho, mas dá mais assertividade. Dá mais assertividade, eu tenho que me organizar bem melhor, mas assim, é o que funciona. Agora, tem os outros perfis corporativos, as outras contas, né? Que aí eu não tenho nem a senha. Aí a equipe de marketing que cuida. Aí é da agência, da consultoria e tudo mais. Sim. Das outras marcas corporativas, que eu tenho uma coisa recente, de 1 ano e meio pra cá, que aí, se a gente for falar disso, já é outro desdobramento, assim, gigantesco. Talvez a gente nem fale sobre isso hoje, mas enfim. Todos os outros perfis do grupo, eu não tenho conhecimento. Não, às vezes eles repostam, eles me marcam, sabe? É como se fosse... Porque não dá. Se eu for tentar centralizar tudo, eu fico maluca, nada sai. Eu tive que desapegar. Agora, você, Diana, é uma pessoa, assim, super sincerona nas redes sociais. Não tem papas na língua. Mais ou menos, já mudei muito. Você mudou? Porque assim, você fala mesmo, bota a boca no trombone. Você já foi cancelada? Hate que... Cancelada não. Mas eu já tive dorzinha de cabeça, né? Algumas polêmicas, poderia dizer. Por exemplo, teve uma vez que eu estava em Viena fazendo um passeio de charrete. Aí o cavalo, o animal, aí o pessoal vinha, caía em cima, né? Mas assim, coisinhas assim, sabe? Nada muito grande. E politicamente... Teve uma questão, né, nas eleições que eu me posicionei politicamente, eu devo ter perdido uns 10, 15 mil seguidores por conta disso. Mas hoje eu nem... Depois disso, depois do processo, eu não falo mais sobre isso. Mas não é nem pelo medo em si. É porque é muito desgastante. É o desgaste, eu acredito. Não vai me levar a nada. E eu cheguei à conclusão que não é a minha praia, não é a minha vibe. Não então, faz assim, sentido. Certos assuntos eu não falo mais. Agora, de vez em quando, uma outra coisinha, eu tento ser assertiva. Principalmente no perfil com os agentes de viagem. Inclusive, eu até fiz uma brincadeira esses dias, eu coloquei no perfil, assim, vamos perder um pouco de seguidores hoje, né? Eu vi. Vão dar uma peneirada aí, porque, né? E aí soltei umas coisas lá, meti uma opinião, e aí ninguém deixou de seguir. Eu fiquei até surpresa. Pelo contrário, eles encaminharam e aí chegaram mais pessoas. Poucas pessoas. Eu acho que foram 5, 6. O perfil de agente de viagem ele é muito pequeno ainda. São 1.100 e poucas pessoas. Mas é o que o Paulo falou, deve ter um engajamento muito absurdo. bom. Você começou quando o canal para os agentes? Na quinta vez, esse ano. Muito recente. Esse ano. Que legal, e já está nesse nível de engajamento. Parabéns. Esse ano. Às vezes uma sequência de stories legal aí passa de 500 visualizações. Isso é 50% da sua base. É bem alto. É absurdo. No meu outro perfil, às vezes, eu não tenho 3, 4, 5% desse contato. Que é o normal, Que é o normal de um perfil maior. Se você pudesse falar pra gente, como que foi esse seu processo de desenvolvimento como autoridade dentro do turismo, né? A gente considera como uma autoridade, e quanto que isso te ajudou tanto na relação com o passageiro final, nessa parte da consultoria, e também diretamente com o agente de viagem? Bom, eu acho que capacitação, né? Eu não tive... Até 2016, assim, eu não tive mentores, quer dizer, o único mentor no turismo que eu tive foi o Rafa, que me ajudou naquele episódio, né, quando eu viralizei, e aí era o único mentor do turismo que eu tinha. O Rafa é o Rafa do Nordeste? Ah, tá, já sei quem é. Tá. Na época... Só ele, que eu conhecia só ele. Eu acho que ele foi um dos pioneiros em trabalhar o marketing digital para o turismo. Agente de viagem. Justo. Ele nem tá, ele tá no digital, mas ele não tá no turismo hoje em dia, né? Mas assim, é uma pessoa muito querida. Vira família, esposa, mãe, os filhos, né? É uma pessoa que eu gosto muito, tem muita consideração.
Mas, assim, anteriormente a isso, eu me capacitava de outras formas, né? Nada específico para o turismo, porque eu lembro não que tinha. você consumia muito, né, conteúdo de gente que não era do turismo. Do turismo. Né? Pessoas de branding, pessoas de marketing. Mas isso 2015, 2016. Sim. Mas eu falo anteriormente. Por exemplo, lá atrás, na década de 90, né? Quando lançaram o novo Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, e criou-se a figura do PROCON, que aí o cliente passou a ter muito mais voz. Então, assim, eu ia e fazia todos os cursos das associações de CDL, você entendia muito curiosa. bem. Sempre, sempre. Então, por exemplo, fazia... E sempre, se eu não fosse do turismo, certamente eu seria jornalista ou da área de comunicação. Eu sempre gostei de escrever, sempre tive facilidade, minhas redações eram premiadas. Quando era mais novinha, assim, escrevia colunas de turismo, de jornais. Isso, né, em outra vida. Sempre foi muito ligada nisso. Então, eu sempre... era uma competência sua, né? Sim, uma soft skill, né? Tinha essa habilidade. E eu sempre ia muito atrás dessas questões, lia muito, sabe? Sobre tudo que caía na minha frente, assim, que era possível relacionado a negócios, administração, um marketing mais daquela época, né? Então, eu acho que isso foi me capacitando para isso nessa construção de uma autoridade como empreendedora. Mas, por outro lado, eu tinha essa barreira, essa dificuldade de estar em cidades pequenas. Eu alcançava pouca gente, então eu não estourava a boca do balão como eu queria, né? Não conseguia ganhar dinheiro expressivo, assim, ficar rica. Não ia conseguir nunca, sem a internet, sem o digital. Agora, você vê, eu comecei entrei para o turismo quando a minha mãe fez vestibular para turismo, eu era criança. E que a gente acompanhava os trabalhos, Sua os colegas... formação é turismo? Não, da minha mãe. Ah, sim. Eu estudei economia e depois geografia e análise ambiental. Eu queria ter feito turismo, meu segundo curso, mas acabei optando por uma paixão, né? A relação com a geografia desde criança. Mas que também tem muito a ver com o turismo, né? Total. Mas é aquela coisa mais voltada para os roteiros, né? Para uma coisa mais de... Aí entra tudo, né? Geopolítica, conflitos. Vê uma outra amplitude da coisa, sim, né? A parte, os biomas naturais. Eu tenho essa coisa de querer estar em todos os cantos do mundo, né? Já fui para a Antártida, já estive muito perto do Polo Norte, tenho vontade de ir mais perto. Isso tudo é coisa da geografia. Mas você vê, desde quando a minha mãe entrou para a faculdade, né, de turismo, que foi ali 86, 87, até hoje, quer dizer, profissionalmente falando, são 34 anos. Se for contar os 3, 4 anos da faculdade da minha mãe, que aquilo já gerava um interesse, né? 37, 38. É uma baita bagagem. Como é que você não tem autoridade com esse tempo todo ali, né? Passando por tudo, por todos os tipos de situação, né? Problemas difíceis, né? Tia Joyce, só as coisas que já aconteceram comigo em Orlando, se a gente for conversar... uma faculdade, né? Já. Eu imagino. Imagina, mas você teve um olhar visionário da coisa, porque às vezes a gente fica tanto tempo num mesmo segmento, no mesmo nicho, que às vezes a gente fica numa zona de conforto. E você usou isso de uma forma sempre para frente. Já em 2017 já estava pensando diferente. Sim, mas antes eu já pensava assim, né? Só que eu não tinha conhecimento. Se eu for pensar, quando eu vi ali em 2012, 2013, 2014, a inquietação, né? O desconforto que eu sentia, tipo, para que eu sirvo, né? Qual que é a função de um profissional do turismo? Qual que é a diferença que eu faço na vida do meu cliente? Por que ele vai comprar de mim, né? Eram perguntas que eu não sabia responder. Apesar de já desempenhar um trabalho legal, né, assim, os clientes adoravam, né, tanto o atendimento quanto as viagens, quanto o suporte que era dado, mas eu não enxergava isso. Esse real valor do agente de viagem. Não, gente, isso te incomodava, né? Muito, porque eu não enxergava, então, sabe, era tanto que eu desisti do turismo. E agora, Di, como é que você enxerga esse profissional do futuro, o agente de viagem do futuro? Que perfil que essa pessoa tem que ter?
que características, que técnicas que ela tem que ter, porque a coisa muda tanto a tanto momento, a gente está falando aí de inteligência artificial e tudo mais. Qual é o futuro da nossa profissão? Do mesmo jeito que o turismo é impactado por tecnologia, por inteligência artificial, enfim, as outras profissões também são. Então, as outras pessoas, né, que não são os profissionais, a cada dia elas vão ter que passar a se preocupar mais e mais com as profissões delas, com as questões delas. E o que eu vejo hoje é, pelo menos assim, no meu cliente ideal, no foco no cliente que eu trabalho, porque eu tenho isso muito certo, muito segmentado, né? Com o meu cliente da Mundo 4E, por exemplo, da Mundo 4E Luxury, eu só falo com um determinado tipo de pessoa. Só me interessa o cliente que tem um desejo ou 3 dores. Só. Um desejo ou 3 dores. Ou tudo ao mesmo tempo, né? Eu só falo disso, eu só vou fazer diferença na vida do meu cliente se ele tiver um desejo ou 3 dores. Só. Se não for isso, não faz o menor sentido. E aí ele fica ali de curioso, ou por causa do desejo, né? Ou realmente ele tem uma daquelas 3 dores e ali eu bato. E aí não tem inteligência artificial, não tem tecnologia que vai dar jeito nisso. Eu acho que a tendência é até dar uma complicada nisso, né, mais para frente, porque ele vai ter que cuidar das coisas deles também. E existe, gente, a questão de tempo, que, aliás, é uma das dores, né? O meu cliente, hoje, ele tem uma dor muito grande de não ter tempo para cuidar da sua própria viagem. Ele não tem tempo. Porque é algo trabalhoso, é algo complexo, e isso uma joga boa muito viagem. a favor pra gente trabalhar isso ao nosso favor, né? Gente, ele não tem tempo. Então, eu até eu não vendo viagem. Eu vendo o tempo que ele não vai ter que gastar cuidando da viagem para ele ficar com a família dele. Você pega um médico ou um executivo que tá ali com a agenda toda voltada pro professor, trabalho. um dentista, uma dona de casa. E ele chega para você, eu preciso assim, viajar daqui 3 meses para um lugar que eu nunca fui. E às vezes ele fala, né, como eu tive uma conversa com o médico, mas que às vezes demora um pouquinho para entrar o mindset, principalmente quando ele não vem do Instagram. Eu tenho um pouco disso. Eu tenho os clientes que chegam até mim diretamente pelo Instagram. Então, um amigo, uma esposa, você tem que viajar com essa agência, com a Diana, porque tem que ser com ela. Beleza. Aí ele não me acompanha. Começa a seguir. E às vezes nem isso. Nem isso, tá. E aí, às vezes ele chega, mas por que eu vou comprar isso? Por que eu vou pagar isso? Você vai ganhar 2 vezes? Eu escuto muito isso. Você vai ganhar 2 vezes? Eu falei assim, não é que eu vou ganhar 2 vezes, eu tô te vendendo coisas diferentes. Aí teve um que falou assim, mas isso aqui eu faço sozinho e tal. Eu peguei e falei assim, mas você tá com tempo, hein? Você tá com tempo, ainda brinquei. Porque aí você já entra numa posição de autoridade mesmo, falando de igual para igual. Se posicionar, né? Ele, como assim? Você acha o quê? Que hora você tá com sua agenda cheia no consultório? Cirurgia É do mesmo jeito que se você trucar um médico, ele vai se posicionar. Mesma coisa. Mesma coisa. Não, eu já tive uma cliente médica que falou assim comigo e pediu desculpa. Mas você vai me cobrar por isso, mas pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu falei assim, mas você não cobra pela sua consulta? Aí ela, mas eu sou médica. Olha, você ouviu isso. Ouvi. Mas ela pediu desculpa depois. Mas eu sou médica. Eu falei assim, tá, qual é o valor da sua consulta? Ela me falou, 600. Eu falei assim, pois é, olha, estudou pouco, viu? Porque o valor da minha consulta é 3 vezes o valor da sua. Muito. E as pessoas pagam. Você acha que meu tempo é... Ai, Diana, esquece, desculpa. Falei bobagem. Não, pelo amor de Deus, não. Claro, às vezes... Mas, assim, é um trabalho pesado que eu faço e muitas vezes de formiguinha. Agora, imagina se o trade inteiro se posicionasse dessa forma. Seria maravilhoso. A gente mudaria Tudo. um costume. Sim. A gente mudaria uma crença. Porque você faria a pessoa enxergar... Né? Eu tô lembrando de um caso aqui muito antigo de um pai de uma passageirinha da Disney que questionou o preço da viagem. Aí ele pegou o preço, né? Foi escrevendo assim, passagem, ingresso, hotel, foi fazendo a lista. Mas a sua viagem tinha que custar isso aqui. Eu peguei e falei assim, quanto vale a vida da sua filha, o cuidado, o estar por conta dela 24/7...
posicionada, o meu salário para fazer isso, o salário da minha Guia, equipe para fazer isso, a minha viagem. Você fez ele repensar, né? Tá barato. Não discutiu. Mas. Então, mas assim, precisa ter coragem para fazer isso, né? E às vezes eu as acho pessoas que não têm. falta muito. Eu vejo muitos... coragem e preparo, né? Também. eu acho que falta você também tem que estar preparo. seguro disso, ter uma Porque, visão, né? Porque Exato. eu acho que a coragem vem do preparo que você tem para se posicionar. Exato. Né? Do tempo que você investiu, do estudo que você tem, da experiência que você tem. Porque eu vejo hoje muitos agentes de viagem ainda no modus operandi dos anos 90. Sim. E aí eles perdem muitas e muitas vezes, porque eu falo, não, teu pacote está caro. Sim, porque a pessoa não está comprando nada além do que um pacote mesmo. Então, pacote por pacote, eu vou comprar naquele que é mais barato. E eu te falo que a função... Quem tem que esclarecer isso, gente, é o profissional. Exatamente. É quem tá com a bola da vez, É. né? O cliente, o consumidor, muitas vezes ele não faz por mal. Exato. Eu vejo isso E às vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele não pensa aquela história, o óbvio precisa ser Aham. dito. Nossa, é claro, isso faz todo sentido, né? Você vai virar para uma pessoa, mas que hora que você vai fazer isso? Que hora que você vai cuidar, né? Ó, uma viagem, você sabe quantos itens que você... Uma viagem personalizada, quantos itens que você tem que dar conta, né? De hotel, de transfer, de trem de um lado para outro, de reserva, disso, daquilo, de experiência de restaurante. Não, tem viagem que é mais de 100. Exatamente. E as pessoas passam perrengue, Aham. tem prejuízo, que a gente está sempre vendo histórias aí das pessoas, né, gastando uma fortuna. E perde um investimento, né? Todo aquele investimento, às vezes o cara Sonho só de uma consegue vida. usufruir, às vezes 20%, 30%, né? Se ele tivesse deixado na mão de um profissional que é especializado naquele destino, ele poderia aproveitar muito mais. Ele não faz conta de Não quanto faz vale conta. o tempo dele. Porque ele não para pensar que para ele fazer aquilo, ele vai ter que dedicar tempo para isso. Aí se ele fizesse conta, principalmente profissionais de alta performance, né, pessoas que estão aí num patamar mais alto, cada hora dessas pessoas vale muito dinheiro. Nossa. Mas eu né? vejo que você também, você seleciona bem o cliente, você seleciona o cliente que ele quer aquele produto, que quer receber aquela consultoria, porque senão você não perde tempo com aquele cara que não dá valor para essa consultoria. Mas a minha, certo? eu bato muito em cima dessa comunicação, né? Da falta de tempo, da inexperiência, né? Do não saber fazer, porque é difícil, é chato, tem coisa que é chata, né? Do medo. Então você faz um processo de convencimento. Eu comunico, eu converso sobre isso. São as dores, né? E o desejo de ser servido, de ser mimado. Isso tem um valor muito grande, obviamente. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Sim. Perfeito. Né? Se a perfeito. pessoa ela quer ser servida, ela quer... Quase que você vai lá antes do voo decolar, dar um beijinho na testa, boa viagem, né? Eu tenho muito, mas muito cliente que vem com esse desejo. Porque isso entra na comunicação, na minha e da gente. O que você faz? Qual é o seu diferencial? Por que comprar com você? Né? Você atende cliente direto hoje? Não. Eu estou em todos os grupos. A gente criou um método de atendimento que eu acho que é bem legal, melhorou muito, o padrão subiu muito, a gente vê tudo que os consultores estão fazendo, porque todos os passageiros são atendidos em grupos, e aí tem 4, 5 profissionais da Mundo 4E dentro dos grupos. Uau. Então, sempre que o meu @ está marcado dentro do WhatsApp, eu vejo, que eu atendo... eu cheguei num ponto, por conta do perfil ser muito grande, né, até mesmo por questão de posicionamento, eu atendo muito fã, gente. Pessoa Que legal. fã. Que quer Você comprar sabe o da que é isso? Juliana, sim. Você sabe o que é isso, né? Muito fã. A pessoa te vê ali e te vê com um certo número de seguidores ali e tal, e aí, né, meio que te coloca assim num pedestal. E aí é muito legal que às vezes eu mando um áudio, a pessoa emociona. Ai, não acredito que você tá mandando um áudio, Sim, sabe? sim, é bem que você gostoso fazer isso, Você né? tá cuidando da minha viagem, né? É bem legal isso. Então, assim, eu vejo, mas é impossível acompanhar tudo. Então, quando eu tô marcada, e mesmo assim eu falo, olha, se vocês me marcarem, às vezes eu não vejo nem a marcação de tanta coisa. Então, me avisa que eu preciso dar uma atençãozinha Sim. para alguém, né?
E tem outras pessoas, tem o responsável pelo sucesso do cliente, tem o consultor, a minha irmã, que é minha sócia já há uns 10 meses, mais ou menos, né? Depois que ela entrou, minha vida melhorou, assim, absurdamente. Porque imagina você sem o Paulo. Ela o Paulo cuida da parte ela é seu braço administrativa? na verdade, ela cuida de tudo. Porque eu pude me desligar completamente de operações. das marcas do turismo e me dedicar mais à parte que eu gostaria muito do relacionamento com os profissionais e de outros projetos que eu tenho, de viagens em grupo que eu tinha, porque realmente é muita coisa, né? Ela é teu Roy Disney. Exato. Tem hora que eu acho que o Roy sou eu. Ela é o Disney de tão incrível, porque ela é... E assim, ela começou comigo desde criança também, né? Mas ela nem mora no Brasil, mora fora e a gente... Só que hoje em dia isso não é problema, né? Tá num fuso aí adiantado, mas a gente se fala todos os dias porque realmente é muito difícil quando os negócios tomam um tamanho, uma proporção muito grande. Tem uma complexidade, né? É difícil porque falta neurônio, conexões cerebrais para tanta coisa. E braço também, né? Tudo, tempo, né? Então tinha muita coisa que eu simplesmente ficava, não dá. Não dá, fica. E agora realmente tem funcionado bem melhor. Que legal. O que você faz para se equilibrar? Para você ter uma vida eu cuido saudável? De mim, em primeiro lugar. Eu sei que você é uma pessoa de fitness, uma pessoa que gosta disso. Gosto, né? Eu treino e gosto de caminhar, de correr, né? De 6, 7 meses para cá, eu... comecei a jogar golfe, que é muito legal. Golfe? Em Andradas? Em Poços de Caldas. Andradas não tem. Né? Poços tem um campo maravilhoso. E aí eu vou 2 vezes por semana e é incrível aquela paz. Nossa, meu treinador é um senhor chileno, super gente boa, a gente conversa. É maravilhoso. Normalmente são aqueles campos lindos, né? Lindos. De vez em quando eu mostro no Instagram, assim, é muito legal. E aí os meus interesses estão começando a mudar, né? Porque agora eu já quero ir para lugares no mundo para aqueles resorts que tenha campos de golfe. Que eu já tenho essa curiosidade. E não deixa de ser um investimento no futuro, né? Porque o golfe eu acho que é um dos únicos esportes que um atleta de 80 anos pode ser melhor e performar melhor do que um de 30. É verdade, né? Até por conta da concentração, né? Da paciência. Não precisa ter aquela explosão, né? Só que, assim, eu brinco muito com o meu treinador, assim, você se colocar num lugar de aprendiz, iniciante, não é nada fácil. Então, eu trabalho muito ali, sabe, humildade, tentar entender, às vezes, até os meus alunos, né, os meus colegas, as pessoas que dependem... Aquela empatia daquele momento que eles estão. Que eles estão, de não entender, sabe, de errar. Então, assim, tá sendo muito legal trabalhar isso. Estar na posição de aprendiz de quem está começando... E tá sendo incrível. Nossa, que visão, assim, eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Muito no legal, golfe, né? No golfe. Não, mas essa questão de estar no papel de aprendiz, porque a gente tá sempre à frente de tanta coisa e inspirando tantas pessoas que daí a gente fala, né, deixa eu... Você se reduz ali a sua insignificância, né? É você ainda, calma aí, né? Então, você tá ali dando os primeiros passos, e aí você vê a sua caminhada, você sente prazeres, porque, de repente, eu penso assim, nossa, eu sou expert em tudo, assim, em tudo, naquilo que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, né? Profissionalmente, em termos de relacionamento, né? Rede social, com o marido, rede social. Então... Você sabe tudo. Eu domino muito bem aquilo que eu domino e muitas coisas, né? Então, não é legal isso. É bom você... Sabe? Até para ampliar mais. Não, e um dos maiores prazeres da vida é você poder aprender alguma coisa. É trilhar um caminho e você sentir o processo, colher resultados dia após dia. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso mantém a gente vivo, né? Porque senão a vida fica muito sem graça. Você já sabe tudo que você vai ficar fazendo aqui. Né? Só repetindo aquela rotina, acaba não fazendo eu acho que sentido. É muito legal você poder ajudar outras pessoas. Eu acho que o papel de um mentor, de um conselheiro, é muito bacana, né? Você ajudar, você vê a pessoa ali precisando de uma ajuda. Nossa, é muito legal isso.
mas estar num processo, numa coisa diferente, onde você está trilhando esse processo, é legal também. E você até entende melhor o seu mentorado, as pessoas que dependem de você, porque você está ali trilhando o mesmo caminho, né? Então, eu gosto muito disso. E aí, o que mais? Livros, né? Eu dou umas pausas para ler, para assistir alguma coisa na Netflix, né? E eu tenho um prazer na vida que pouca gente tem. Eu fui uma criança muito noveleira, sabe? Muito noveleira, assistia muita novela. Rock Santeiro. E outras, né? E aí... Novela das 6, das 7 e das 8. A primeira novela que eu assisti quando eu era criança foi Escravizaura. Olha isso. Eu lembro que eu tinha tanto medo na hora que ela ou os escravos iam pro tronco apanhar. Eu e minha irmã, a gente saía correndo, se escondia debaixo da cama de medo das cenas, né? Era muito engraçado. E isso me traz uma memória afetiva muito grande. E tem até um caso muito interessante da minha irmã, porque ela mora na Eslováquia já há 20 anos. E o eslovaco é uma língua eslava, muito parecido com o russo. Sim. E ela não era difícil para ela aprender, né? Imagina, você vai assim sem fazer aula nem nada. E ela aprendeu o eslovaco muito bem, muito rápido, quando ela começou a assistir novela brasileira em eslovaco, na tradução. Né? Então, e aí ela sentia prazer naquilo, a vida ficou mais colorida. Né? Eu adoro assistir umas novelinhas antigas, às vezes quando eu tô... Você é dorameira ou não? Hã? Você é dorameira? Não, é uma série, que agora né? tá uma moda da galera coreana, assistir séries coreanas. E quem Não. gosta de doramas, então são doramas. Não, eu sou das séries colombianas. Ah, Maria del Barrio, essas coisas? Café com aroma de mulher. Essa foi linda. Mas a versão nova, a primeira eu não assisti, mas essa nova com a Bete Laura a Londonha. Feia. Essa eu não assisti. Agora, La Reina del Sur, La Reina del Flow. Por que você acha que eu quero ir pra Colômbia? Em dezembro. Eu tô louca pra conhecer Medellín. Olha isso. Por conta disso. Então, assim, é o que eu tenho. Às vezes vou dar aquela paradinha. Ai, tô cansada, agora eu preciso fazer uma coisa, né? Aí eu vou, assisto 15, 20 minutos de uma série, de uma novelinha antiga. Você coloca um hobby seu aí no meio, né? E aí junta com atividade física. Com golfe, né? E aí a gente vai se equilibrando. Mas eu levo muito a sério o cuidar de mim e o me colocar em primeiro lugar. Di, você inspira muitas pessoas. Quem te inspira? Você me inspira. Eu te inspiro? Muito. Você me inspira. Você é uma baita, sim. Poxa, eu não esperava por isso. Eu vejo você fazendo coisas assim. Por exemplo, eu não tenho coragem de fazer um evento presencial, jamais. Eu não tenho coragem. É mesmo, Di? Primeiro pelo trabalho. Dá muito trabalho. Eu tenho certeza. E se ninguém for? Uhum. É um medo que bate, e eu vou te confessar. Eu adoro participar. Essa é a cabeça que o financeiro faz primeiro. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Tanto que eu vejo, né, alguns colegas fazendo, brilhando. E não é fácil, não é fácil. Não, sabe? Então, assim, me inspira muito, mas muito, 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 de verdade. Poxa, fico lisonjeada. Da Diana faz, pra mim fico lisonjeada. Nossa, se não inspirasse, com certeza não... Nem iria, não teria enfim. essa conexão. Não, né? Inspira muito. Agora, caramba... Alguma pessoa que não seja do turismo, uma pessoa que fala, eu gosto de acompanhar essa pessoa, as falas dessa pessoa me inspiram. Deixa eu pensar. Você acaba levando muito as pessoas para rede social, né? Quem você acompanha. Olha, a pessoa que me deu visibilidade... Ela é uma pessoa polêmica. Que é a Lara. Uhum. Mas, assim, eu conheço de perto, né? E é um ser humano, é de uma generosidade, uma grandiosidade. E, assim, ela pensa muito fora da caixa, sabe? É uma pessoa que eu admiro, assim, muitíssimo. E ela é muito corajosa, audaciosa, né? Ousada. As ideias. Tem algumas sequências de stories que ela faz que eu printo a tela. Aí eu tenho as pastinhas, assim, eu chama assim, Lara Foda. Deve ter, sei lá, umas 30. Isso eu não acredito, sabe? Ela fala certas coisas e a forma que, enfim, ela teve problemas no casamento, enfim. Mas ela é uma pessoa que me inspira muito, 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 assim. Eu levo muito em consideração. Você tem contato com ela até hoje? Muito pouco. Uma coisa, assim,
bem casual. O último contato que eu tive com ela deve ter uns 3 meses, mais ou menos. Eu tava no Butão. Aí uma seguidora, e essa viagem do Butão foi muito especial para ela quando ela fez. E eu cuidei dessa viagem para ela. Inclusive, O Butão é o país mais feliz do mundo, fazendo um parênteses aqui, aproveitando. Mas, isso mesmo? Mas é um outro tipo de felicidade. A felicidade interna bruta é diferente. Não é a felicidade do brasileiro quando ganha uma Copa, do Dinamarca. Não, é uma felicidade que vem do espiritual. Né? Eu lembro que eu estava conversando com o meu guia, a gente falando sobre oração, aí ele... Como é que é a oração? Para que vocês rezam? Eu rezo para eu conseguir alguma coisa para minha família, para... Ele, nossa, que egoísmo isso, né? Que a gente não faz isso, não. A gente reza para tudo. A gente não reza para uma pessoa, sabe? Então tem umas coisas assim. Então é uma felicidade que vem daí, né? Que já ensina muito, né? São outras dimensões, né? Mas aí, voltando, né? Aí, quando eu tava lá, uma seguidora foi lá na caixinha dela. Você viu que a Di tá lá no Butão com o Sangue, que o guia dela teve o mesmo nome do meu guia, mas não era a mesma pessoa. Mas as pessoas achavam que era, porque o nome é diferente, né? Aí ela foi lá e repostou. Ai, que saudade. Tá? Aí ela me mandou por direct. Não acredito que você tá aí, não sei o quê. E enfim, e foi o último contato que a gente teve. Então, assim, uma vez, outra, eu tenho ela no meu WhatsApp, mas ela tem tanta coisa. E falei, imagina. E você também. E eu também. Então, a gente não se fala mais tanto assim, né? Mas é uma pessoa admirável, sabe? Legal. É uma pessoa... Nossa, quantos insights que a gente teve aqui com a Foi Diana. muito uau, né? Foi muito uau, exatamente. Mas antes da gente terminar, Di, que esse papo tá uma delícia, eu quero fazer um bate-bola aqui rapidinho com você, que a gente fala isso ou aquilo, né? Então eu quero medir aí o seu sincerômetro, porque eu quero que você fale a verdade aqui. Acho que tem pegadinha aí, hein, já. Não tem pegadinha, mas eu quero saber da Diana, que são perguntas que eu nunca fiz pra ela. Então vamos lá. Di, Estados Unidos ou Europa? Europa. Olha, porque a Di também é fã dos Estados Unidos, já esteve Adoro. Lá, né? Eu não estou dizendo que eu não gosto. Eu sei. Mas pra você, Europa. Preferência Europa. Sim, Europa. E aí, voltando um pouquinho às raízes, Disney ou Universal? Disney. A Di é muito Disney. Disney maníaca. Epcot. Você tinha Epcot. Você tinha Epcot. Sou Team Epcot, total. Você já esteve no Guardiões da Galáxia ou ainda não conheceu? Já. Maravilhoso, Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Cruzeiro ou mochilão? Cruzeiro. Você fez um maravilhoso, tá? Pra Patagônia, Ushuaia, né? Cruzeiro, sempre. Eu gosto também. Sempre. Não, mochilão ficou lá pra trás. Mas já fez? Já, vários, mas ficou lá atrás. Hoje eu gosto do conforto. A sua viagem dos sonhos é? Groenlândia. E você já foi pra lá? Não. Nunca? Não. Eu brinco que eu tenho até medo de ir, porque é uma viagem que eu sonho desde os 6 anos de idade. Uau. O que tem na Groenlândia? Quando eu tinha 6 anos, eu fiz um trabalhinho para a escola sobre a Groenlândia, sobre os iglus, sobre os esquimós, né? E aí, basicamente, aquela paisagem inóspita de Polo Norte e a vida acontecendo ali, se adaptando. Aquela coisa do gelo. Tem a aurora boreal lá? Tem. Você já viu a aurora boreal? Vi o ano passado, vi na Noruega. Na Noruega. No Tronço. A coisa mais linda. É o meu sonho é ver a aurora boreal. Eu já vi a aurora boreal Deve o ser sol da mágico, meia-noite. né? Você também já viu o sol da meia-noite. Eu acho que são experiências quase que espirituais, não são? São. Porque é aquela uma coisa... conexão. Gente, eu atravessei o Drake sozinha e fui pra Antártida, o Estreito de Drake, que é o mar mais perigoso do mundo, né? Sim. Sozinha. Incrível, Diana, né? você é muito corajosa mesmo, em todos os sentidos. Eu fiquei um pouco assim, mas eu falei, não, eu vou. Sabe aquela coisa, segura na mão de Deus e vai. E qual foi a viagem mais top da sua vida? É difícil. Eu acho que, as últimas, né? O Butão e o Nepal foram muito especiais. A viagem da Antártida foi muito especial. A viagem da Aurora Boreal foi muito especial, né? Ter visto a Aurora Boreal. E são todas viagens recentes, né? E que de alguma forma te ressignificou?
Com certeza. Agora, a primeira ida na Disney, a gente Nunca esquece. né? Eu sinto a sensação. Ó, minha primeira vez na Disney, primeira experiência, ir pro Magic Kingdom, no primeiro parque, pelo monorail, quando você não tá vendo nada e de repente já aparece o castelo ali. Meu coração até acelera. Você tinha quantos anos? Eu era mais velha, acho que uns 18, 19. Eu não... Na minha adolescência, eu sequer me permitia pensar em ir pra Disney. Era uma coisa tão Muito distante. né? Tão distante, mas tão distante que eu nem pensava. Nem pensava. Era um sonho que a gente nem se permitia ter, né? Não tinha. E foi muito especial. Foi muito especial, a gente não esquece, né? É o lugar que eu... Acho que é o lugar que eu mais fui. Né? O destino, assim, que eu mais repeti, né? Que eu mais me emocionei. E que foi o que nos uniu a princípio. A gente se conhece por conta da Disney. A Disney, lógico, né? A Disney. Não, por isso que Disney é Disney, né? A história do Walt Disney é muito inspiradora. Muito, né? Sem dúvida. Né? Eu acompanhei toda a série, a sua, dos Caminhos de Marceline e tal. E aí, naquela época, sabe, eu fiquei mais fã ainda, né? Eu admirava e admiro muito, né? Assim, a pessoa que consegue se dedicar a um projeto, uma paixão e sabe tanto e leva aquilo adiante e né? A ponto de se tornar... Você é a maior autoridade feminina em Disney, viva no Brasil, que eu conheço. Você é essa pessoa. Obrigada. Então, né, eu não conheço outra. Não sei se tem, mas eu não conheço a minha referência. Então, por isso que eu admiro tanto. Obrigada, muito obrigada. Di, que delícia de papo, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi Quero que todo você meu. deixe os seus contatos aí, seu @, para quem quiser te seguir, onde a gente te acha, porque você aí é um poço de conhecimento, né? de insight, experiência, de viagens. Todos os Magic Makers têm que seguir a Diana. Então, Di, a câmera é sua. Obrigada. Bom, eu vou deixar o meu @ principal no Instagram, que é o mesmo no YouTube, no TikTok, é o mesmo. É o dianacarvalho.di. Para quem é profissional, como a gente conversou aqui, eu tenho um papo reto, uma coisa mais assim, né? Umas palmadinhas ali, umas polêmicas, no dianacarvalho.pro, de profissional. Então, me acompanhando por aí. dianacarvalho.di e dianacarvalho.pro. Isso. Só sigam, porque ela é maravilhosa. Ela é a mulher maravilha do turismo, a Diana. Di, meu amor, muito obrigada. Diana, Um beijo. muito obrigado. Obrigada a Foi um prazer vocês ter pelo você aqui com a convite, gente. pelo papo. Foi muito bom. Foi lindo. E espero que vocês tenham amado esse episódio como eu amei. E semana que vem tem mais. Foi Um incrível. beijo e até a próxima. Tchau, gente.